Irmãs e irmãos do canal em Cristo, eu sou o professor Alexandre Miranda. Sejam muito bem-vindos ao Clareza Teológica. Hoje trago uma inquietação que pesa no meu coração como teólogo e historiador e, acima de tudo, como cristão. Vivemos tempos estranhos, marcados por um caos que parece engolir tudo. Crises morais, divisões políticas e uma apatia que paralisa até os mais fiéis. Recentemente, a eleição de um novo Papa, com um certo perfil progressista, me levou a conversar com um amigo teólogo de origem protestante, mas hoje ele se dedica à teologia católica. Perguntei para ele: um papa que abraça pautas seculares, como o gênero, o feminismo, não ameaça a tradicionalidade cristã? Sua resposta me fez refletir sobre o assunto. Ele disse: está tudo de acordo com o que tem que ser. Tinha que ser ele e foi. E ele continuou: Deus não se importa como nós diante de nossa pequenez. Essa resposta me fez pensar bastante. Mostrou que ele está em uma indiferença, um pessimismo, mas isso não é só dele. Muitos de nós, até eu mesmo, nós sentimos um desamparo que nos faz duvidar. Será que há esperança para o homem? Há futuro para a fé cristã? Neste vídeo, vamos mergulhar na palavra de Deus para enfrentar o caos, a indiferença e a crise do cristianismo. Nosso tema é o caos, a indiferença e a esperança. O cristianismo em tempos de crise. Vamos ao vídeo. Quero começar olhando para o comportamento humano ao nosso redor. Como psicanalista, percebo que muitas pessoas, como meu amigo teólogo, estão presas em uma negação, um mecanismo que as protege da angústia, do caos. Ele costuma me dizer que devemos morrer o mais rápido possível, pois o mundo está caótico. Isso é uma visão pessimista, quase destrutiva, que reflete o que Freud chamou de pulsão de morte, uma tendência à desistência. Há também uma melancolia, uma perda de interesse pela realidade que faz as pessoas se refugiarem no trivial. Redes sociais, entretenimento, o fugaz. Quantos de nós não preferimos o conforto do cotidiano ao desafio de construir um conhecimento edificante? Eu mesmo. Confesso que sinto isso. Minha infância, marcada por certa violência física e psicológica, deixou cicatrizes de desamparo que às vezes voltam quando olho para o caos do mundo. Mas a palavra de Deus me resgatou. Salmos capítulo 42, versículo 11 clama: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Bíblia reconhece essa indiferença em Efésios capítulo 4, versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Sem Deus, o homem se perde na melancolia. Como Agostinho escreveu em Confissões, nosso coração está inquieto até que repouse em ti. Irmãos, a indiferença é um sintoma de um mundo que esqueceu seu Criador. Agora, vamos ao centro dessa inquietação. A eleição de um Papa progressista e seu impacto no cristianismo, ou na continuidade do que foi o papado de Francisco. Como reformado calvinista, creio que a Igreja, seja católica ou protestante, deve ser definida
pela pregação fiel da palavra, como João Calvino ensina nas Institutas, livro 4, capítulo 1, seção 9. Mas quando um papa adota pautas seculares como gênero, feminismo ou até uma aparente tolerância a comportamentos que a Bíblia chama de pecado, ele influencia não só os católicos, mas todo o cristianismo. A mídia amplifica suas palavras, criando a percepção de que a fé cristã está evoluindo para abraçar o mundo. Lembrem-se do que criticamos na série de vídeos que fiz evangélicos no Brasil. A Globo usou a caridade de igrejas como as pentecostais para dividir eles e as igrejas históricas, servindo à agenda política. Um papa progressista pode ser instrumentalizado da mesma forma, especialmente em questões como a homossexualidade, a troca de sexo ou acesso precoce à sexualidade, que alguns chamam de pautas políticas, mas que a Bíblia condena como pecado. Em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, é claro sobre a homossexualidade. E 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11, lista pecados que excluem do reino, mas também oferece esperança. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, justificados. Apontar o pecado não é acusar, mas mostrar a palavra. É amar o pecador como Jesus fez com a mulher adúltera em João capítulo 8, versículo 11. Vai e não peques mais. A igreja deve acolher, oferecer apoio pastoral e psicológico, mas nunca, nunca alterar a palavra de Deus, que foi escrita há milhares de anos para circunvar ao mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que isso importa tanto? Porque o papado funciona como um termômetro para o futuro da fé cristã. Se um papa, por encíclicas ou declarações, parece permissivo com o pecado, ele confunde os fiéis e enfraquece a missão da igreja. Martin Lloyd Jones, em Pregação e Pregadores, alerta: o púlpito não é lugar para opiniões humanas, mas para a palavra de Deus. Quando a igreja se torna mais política do que espiritual, ela deixa de ser luz. Mateus capítulo 5, versículo 14, e se torna espelho do mundo. Isso agrava a indiferença que já vemos. Pessoas que, como o meu amigo teólogo, dizem está tudo de acordo com o que tem que ser e desistem de lutar. Mas, irmãos, Deus não nos criou para a apatia. Ele nos chama para sermos povo de propriedade exclusiva para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A eleição de um papa progressista é um desafio, mas também uma oportunidade para a igreja reafirmar sola escritura e proclamar a verdade que liberta. João, capítulo 8, versículo 32. Então, qual é a missão da igreja em meio a esse caos? Primeiro, oferecer esperança contra o desamparo. Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Salmos 68, versículo 5. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, declara: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. A igreja é uma família. Gálatas capítulo 6, versículo 10, chamada a acolher os desamparados, como eu fui acolhido pela fé. Segundo, proclamar a palavra sem medo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2, nos ordena: prega a palavra a tempo e fora do tempo. Pastores devem confrontar o pecado com amor. Judas, capítulo 1, versículo 22 e 23, oferecendo graça, mas nunca permissividade. Terceiro, viver a missão,
Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nos chama a fazer discípulos, não clientes. A igreja pode transformar vidas quando une caridade e evangelho. Por fim, resistir à conformidade. Como discutimos nos vídeos sobre igrejas históricas, a igreja deve ser fiel à sua herança, não se curvar a ideologias. Calvino nos lembra: a glória de Deus é o fim de todas as coisas. Irmãs e irmãos, o caos é real, a indiferença é forte, mas a esperança cristã é maior. Não fomos chamados para a melancolia, mas para a vida abundante em Cristo. João capítulo 10, versículo 10. Um papa progressista pode ser um termômetro, mas a palavra de Deus é nossa bússola. Leia Romanos capítulo 15, versículo 13 e reflita: como você pode ser luz em meio ao caos? Ore por sua igreja, apoie seus pastores, estude a Escritura. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal em Cristo e comente como você enfrenta o desamparo com a fé. Que tal compartilhar uma história de esperança que você viveu? Juntos podemos proclamar que, mesmo em tempos estranhos, Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Até a próxima, que o Deus da esperança os abençoe. Não é aceitar o erro ou fingir que é paz, mas amar com verdade que liberta e traz ao pecador estendo